Olá, aqui é o professor João e bem-vindos a mais uma videoaula. Esse aqui é um vídeo curto explicando brevemente quais vão ser os tópicos que a gente vai abordar nessa nova série de vídeos que é referente ao curso de Introdução à Teoria dos Números. É um curso importante em alguns lugares, ele aparece como aritmética ou aritmética e teoria dos números, introdução à aritmética, introdução à teoria dos números, né? Então, tem vários nomes para isso aí. Aqui a gente está chamando de Introdução à Teoria dos Números. Então é um curso bem interessante, né? A teoria dos números é uma área bem importante, com bastante aplicação, né? Interessante quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com teoria dos números, e tem uma série de aplicações em criptografia, por exemplo, né? Em questão de senhas e etc., que está bem relacionado ao potencial de criptografia e a quantidade e os números primos aplicados para se criptografar as senhas e as informações sigilosas que nós temos, né? Então é uma área bem interessante. Então, uma breve explicação aí do que a gente vai tratar. Inicialmente, os axiomas de Peano, né? O que são axiomas? Verdades universais, vamos dizer assim. É um ponto de partida. São 4 axiomas aí atribuídos o nome, né? Axiomas de Peano, está atribuído a Giuseppe Peano, que foi um matemático italiano, muito importante. E tem 4 axiomas, 4 verdades que a gente utiliza para construir toda a matemática, que é basicamente o que consiste o curso de teoria dos números, né? Para construir tudo que a gente tem, que a gente trabalha de maneira natural hoje em dia, você tem uma construção por trás daquilo, e essa teoria dos números que vai nos dar essa construção, e os axiomas de Peano é o início da teoria dos números, né? São 4 axiomas que são verdades que a gente tem como universais, e a partir delas a gente tira todas as outras proposições, teoremas, corolários e etc., para construir a matemática da forma como a gente conhece, né? Então isso é o primeiro tópico. Depois a gente vai trabalhar com os números naturais, operações com os números naturais, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão mais para frente, né? Mas como que a gente chega nisso? Depois a gente vai partir para o princípio da indução finita, que inclusive é um dos axiomas, mas agora ele numa maneira mais formal e mais apropriada para se tratar ele, porque é extremamente importante. É aquela história de quando você tem alguma proposição que vale para para um primeiro número que seja, você supõe que vale para alguém lá no meio, você quer provar que vale para todo mundo. Então você supõe que vale para um determinado K e você prova, utilizando argumentos lógicos e matemáticos, que aquela proposição vale também para K mais um. Então aquela história do dominó, você derrubou um, você vai derrubar todos os outros, né? E a gente vai falar disso mais apropriadamente no vídeo de indução finita, né? Na videoaula sobre esse princípio da indução finita. E depois a gente entra com o princípio da boa ordenação, que é um princípio equivalente ao princípio da indução finita e tão importante quanto, né? Depois a gente vai passar para divisibilidade e critérios de divisibilidade, né? Por que um número é divisível por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Não somente daquela forma como a gente viu lá no ensino fundamental, de simplesmente o número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Sim, a gente vai ver isso, mas por que isso? Da onde que vem isso? Então tem uma demonstração por trás dessas coisas, né? Assim como em tudo em matemática, você tem uma demonstração, existe um porquê. E essa disciplina de teoria dos números é muito para isso, né? Para mostrar o porquê de várias coisas. E a gente parte para divisão euclidiana. E a divisão euclidiana, ela é importante, né? Euclides foi um matemático importante, né? Ele foi algebrista, geômetro, né? Ele trabalhou uma série de coisas, desenvolveu uma série de coisas, inclusive essa divisão aí que a gente vai tratar com mais detalhes. Né, quando existe um resto, né, um número é múltiplo do outro, mas no caso não vai ser múltiplo, vai existir um resto ali, um incremento. Enfim, depois a gente vai partir para números pares e ímpares, né, um número par ele dá forma 2k, um número ímpar dá forma 2k mais 1, e aplicações dessas ideias, né, proposições relacionadas a esse tipo de ideia, que são importantes na teoria dos números. Aí a gente parte para a representação dos números naturais, a gente está habituado no nosso dia a dia a trabalhar com números na base decimal. Só que existem outras bases, base hexadecimal, base binária para computador, né, que é extremamente importante, base 3, base 4, 5 e assim por diante, né, como trabalhar com outras bases, como converter os números em outras bases. E aí a gente vai partir para o máximo divisor comum. Não é simplesmente determinar qual é o MDC entre alguns números, né? O máximo divisor comum entre alguns números, porque isso a gente já sabe fazer lá do ensino fundamental. Aqui a gente vai trabalhar um pouco com isso, né? Não somente determinar ele, mas quando que isso é importante, né? Aplicações disso em congruência, em equações diofantinas, que isso vem depois, né? Mas esse é um tema importante, esse MDC. E a gente vai depois para o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, que é também muito importante.
E aí a gente chega nessa parte de números primos, né? Como eu falei no início do vídeo, números primos é uma coisa extremamente importante com bastante aplicação em criptografia, né? Então é interessante a gente trabalhar bastante isso aí. E existe uma demonstração dada por Euclides, bem simples, uma demonstração em poucas linhas de que existem infinitos números primos. E o interessante é que é simples, existem infinitos, isso não é questionável, está demonstrado matematicamente que existem infinitos. E aí, dado que existem infinitos números primos, mas e aí, né? Como que eles aparecem? Será que existe um padrão com o qual eu consigo obter esses números primos? Alguma forma prática de se obter isso? Bom, o número primo, o maior número primo que a gente tem hoje em dia, ele tem 200 milhões de dígitos. É um número extremamente grande. Não é fácil, você precisa de supercomputadores para se encontrar esses números. Então, é uma área de grande esforço aí da matemática computacional, porque quanto maior for o número primo, isso vai estar relacionado ao poder de criptografia que a gente vai ter, né? E logo, segurança digital, que é um tema tão em voga hoje em dia. E a gente vai, por fim, para o teorema fundamental da aritmética, que é também extremamente importante, e a gente finaliza aí essa série de videoaulas para depois a gente começar uma segunda parte, que aí sim vai trabalhar com congruências, equações diofantinas, dentre outras coisas. O livro-texto é o livro do Abraham Hefes, que eu vou me basear aqui para construir essas videoaulas da Sociedade Brasileira de Matemática, um livro bem interessante. E eu espero que vocês tirem um bom proveito dessas videoaulas. É isso, bons estudos, sintam-se à vontade de entrar em contato comigo, comentar nos vídeos, me enviar e-mails, estou à disposição e responderei todos os questionamentos e comentários. Um abraço e bons estudos.